Olá, meus irmãos, passando hoje nesta terça-feira, dia 13 de fevereiro, para meditarmos o Santo Evangelho. O Evangelho meditado é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 14 ao 21. Os discípulos se esqueceram de levar pães, tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertia, dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si, porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: por que discutis sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua incapaz de entender? Tendo olhos não enxergais e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos recolheste cheios de pedaços? 12, responderam eles. E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? Meus irmãos, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo se preocupam por não terem acumulado pão. Jesus chama a atenção deles para que não fiquem presos a um sistema que visa acumular coisas para ter segurança, ou seja, o fermento dos fariseus e de Herodes, justamente o erro de fariseu e Herodes. Ora, tanto os fariseus quanto Herodes, eles querem então colocar firmeza, a base da sua vida, nas coisas desse mundo, nas coisas que passam, nos bens materiais, e não em Deus. Porque quando você põe sustentar a sua vida em Deus, que não passa os bens espirituais, então sempre há o espaço para a ação divina, para a divina providência que miraculosamente age. Então é preciso confiar na partilha, é preciso confiar em Deus. Tudo o que se reparte torna-se até mais do que o suficiente, porque temos Deus. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus nada é. Então vamos conversar agora sobre o contexto desse evangelho. Então Jesus faz afirmações aparentemente difíceis de serem entendidas. O que ele quis dizer, ou o que esperava que os apóstolos entendessem, quando discutiam entre si por não terem levado pão, sempre no lago de Genezaré. Eles foram de um lado para o outro, os apóstolos se esqueceram de comprar pão. Tinham consigo apenas um pão, e discutiam por causa disso. A discussão começou, de fato, depois que Jesus lhes dissera para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O fermento fariseu e o fermento de Herodes é a autossuficiência, é confiar somente em si, enquanto que o fermento do cristão é ter fé em Deus, ter fé na pessoa de Cristo, que nos manda o Espírito Santo e este nos leva ao Pai. Então, estaria então Jesus falando do pão que os apóstolos não providenciaram? Jesus não falava do pão material. Ele se referia à influência negativa que os fariseus herodianos poderiam exercer na mente do povo. Com o fermento leveda, como o fermento leveda toda a massa, assim também as ideias vinculadas pelos fariseus, pelos herodianos, poderiam fermentar todo o povo para o mal. Não se salvavam nem permitir que se salvassem. Então, isso é muito sério. Quanto ao pão para comer, tinham acabado de ver 2 multiplicações de pães e peixes anteriormente, uma para 5.000 homens, outra para 4.000, nos diz Jesus. Por que então se preocupar? Se temos Deus do nosso lado, se temos Deus aqui no barco e temos um pão, não há problema. Se for preciso, para o bem geral de todos, Deus fará o milagre. Até porque tudo quanto há veio à existência por meio da sua voz, do seu verbo, da sua ordem, faça-se, Não é isso? Então, vamos confiar em Deus sempre.
Hoje vamos pedir para que o beato Santiago Miller rogue a Deus por nós, para que possamos ter uma fé abrasadora, mas sobretudo, tal como Santiago Miller, lutar e ajudar as pessoas mais necessitadas deste mundo. Deus abençoe você, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 93: feliz o homem a quem educas, Senhor. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.